Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à aula anterior, é um prazer estar aqui para concluirmos as etapas de recursos de acordo com o Código de Processo Civil. Então, se você não me conhece, é um prazer tê-los aqui nesse canal. É muito importante que você participe comentando, enviando as suas sugestões, se você está gostando das videoaulas, o que você está achando desse curso, isso é sempre muito bom para a gente. O mais interessante aqui é que você estabeleça revisões do que você já estudou, para que a gente possa dar continuidade com muita segurança. Então, hoje o tema vai ser muito quente, é bem legal. Eu vou dividir com vocês aqui a minha tela, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Leonardo, aqui eu vou me apresentar formalmente para vocês, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez. Então, aqui vai lá os meus contatos, tá? Então, aqui acertando, é professorlgutierrez@gmail.com, as redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, né? Então, Prof. Gutierrez é no Instagram e Professor Leonardo Gutierrez lá no Facebook. O que você precisar, conte comigo, vamos juntos para que essa etapa seja muito mais tranquila para você, tá bom? Então, agora nós vamos trabalhar os recursos em espécies, os tipos recursais. Só que me vem uma coisa, né? Como vocês estão trabalhando focados em concurso público aqui especificamente, muitas vezes eu, como professor, que sou do âmbito acadêmico, mas também para a área de concurso público, eu sempre me pego imaginando o seguinte: o que eu vou explicar que fica mais fácil para o meu aluno entender e o mais importante, a utilidade dessa explicação para a utilização desse aluno, né? Então, no âmbito acadêmico, eu costumo trabalhar recursos de uma maneira muito prática, né? Então, primeiro eu trago uma base teórica, claro, para que ele tenha fundamentação, e depois eu começo a estabelecer as questões práticas, os objetivos, a análise de jurisprudência, as súmulas, e uma série de outros fatores que possam trazer uma profundidade aí para o aprendizado do sujeito que vai ser advogado, que vai ser um futuro juiz, um promotor, ou até mesmo em cursos de pós-graduação, para que ele tenha uma aplicação em alguma situação específica. Então, essa é a parte acadêmica. Nós aqui, como estamos pensando em concurso público, eu sempre quebrei a cabeça imaginando o seguinte: como é que eu vou trabalhar recurso para que seja útil ao meu aluno, que ele entenda a aplicação daquela situação em sua prova de concurso público, ou seja, de uma maneira muito mais simplificada, ao invés de ter que ficar trazendo uma série de detalhes que, por vezes, são dispensáveis aí na prova de vocês, tá? Então, pensando nisso, eu trouxe aqui um objetivo mais fácil, né, da gente estabelecer essa relação por meio dessa tabelinha, tá? Então, essa tabela, ela vai mostrar para a gente como é que vai ficar as relações, aqui me perdoe, né, como é que vai ficar as relações desses recursos, tá? Então, é isso que a gente vai analisar a partir de agora. Então, vamos lá. Vamos trabalhar essa tabela e eu vou mostrar para vocês aqui quais são os principais recursos que nós iremos trabalhar. Então, o primeiro recurso aqui nessa tabelinha, ele se chama apelação. Muito bem. A apelação, depois vocês vão ver as explicações um pouco mais completas de cada situação. Vou trabalhar aí uma linha do tempo, vou trabalhar a parte teórica, mas por hora somente a parte das disposições e até as diferenças entre elas, né? Então, apelação contra, apelação, sentença, e aqui o objetivo não está especificado na lei, mas a gente pega até de questão de prova, que seria o reexame, né? Examinar a questão que foi analisada pelo juiz. Quem julga é o tribunal. E, por fim, o prazo de 15 dias. Muito bem, 15 dias úteis ou corridos. Claro, professor, Código de Processo Civil, são contados apenas os dias úteis, né? Muito bem, vocês já estão voando aqui. Eu tenho certeza que vocês serão aprovados. Muito bem. Aí o próximo recurso, ele tem o nome... Opa, foi errado aqui. Agravo. Travou aqui, esperem só um minutinho, vamos lá. Agravo de instrumento. Muito bem. Contra qual decisão? Interlocutória. Muito bem. Também não tem um objetivo explícito na lei, mas a gente pode pegar uma retificação, exame também, enfim, da decisão. Quem julga é o tribunal.
no mesmo prazo de 15 dias. O próximo recurso que nós iremos analisar com calma na sequência é o agravo interno, certo? Ele cabe contra a decisão monocrática do relator. Eu vou ensinar para vocês tudo com calma. Agora, por hora, é só a tabelinha bonitinha que vocês vão depois tirar um print para ir acompanhando quando eu for explicar as relações posteriores, né? O objetivo é, eu vou colocar entre aspas para não, né? É ter um acórdão. Depois vocês vão entender melhor, né? Ter um acórdão e quem julga é o próprio tribunal. Também em 15 dias. E, por fim, os embargos de declaração. Aqui, qual decisão é cabível de embargos de declaração? A resposta é todas as decisões. Aí sempre meus alunos perguntam, professor, despacho também? Aí eu repito, eu falo, despacho não tem natureza decisória. Despacho não tem caráter de decisão, portanto, não cabe recurso dos despachos, né? É como se a mãe do despacho chegasse para ele e falasse, você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo tem recurso. Sim, mas você não é todo mundo, você não é decisão, senhor despachinho. E o objetivo é sanar decisão. Sanar ou corrigir, né? Decisão oco. Vocês vão entender bem o que significa o oco. Alguns já sabem, né? Ou com erro, né? Opa. Ou com erro. Quem julga a própria autoridade no prazo de... Muito bem, o único recurso no prazo de 5 dias. É isso aí, galera. Vamos seguindo, muito tranquilo. Espero que vocês tenham entendido essa tabelinha, o propósito dela. E assim a gente vai trabalhando os detalhes, enfim, vocês vão entender melhor agora aqui na sequência, tá certo? Funciona as relações processuais perante o tribunal, tá? Então, o que funciona é o seguinte. Vamos imaginar aqui que eu tenho um juiz de primeira instância, né? Então é o J, um juiz de alguma cidade, né? Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo, enfim. Então é um juiz de direito, segundo a Constituição Federal. Quando eu não concordo com a decisão do juiz de direito, eu sou submetido a uma análise de um tribunal, né? Então, no caso aqui, nós estamos analisando um tribunal estadual, é o Tribunal de Justiça, né? E é um tribunal federal, é o Tribunal Regional Federal. Mas, enfim, então a relação é muito simples, né? Então, você tem um juiz de primeira instância, quando você não concorda com a decisão dele, você submete a uma análise de uma instância superior, tá? E como é que funciona? Vamos entender de uma maneira bem simplificada, haja vista que eu não vou explicar o regimento de tribunal, então, portanto, nós ficamos um pouco mais livres aí para visualizar de uma maneira mais simplificada. Então, o que temos aqui? Quando um juiz de primeira instância estabelece uma decisão, e no caso uma sentença especificamente, essa sentença será entregue a esse juiz. Ele vai receber essa sentença, ele vai intimar a parte contrária para apresentar as contras-razões, né, as razões contrárias, no mesmo prazo do recurso, ou seja, ele tem 15 dias para contra-razoar. Com as razões e as contras-razões, esse juiz sobe, esse recurso vai ser analisado pelo TJ, tá? Então, essa é a apelação. E depois que o TJ analisa, o TJ devolve. Por isso que a gente paga lá o porte de remessa e o porte de retorno, né? Então, essa é a relação aí da apelação, tá? Então, sobe e desce. Já o agravo de instrumento, a diferença é bem simples, né? Porque o agravo de instrumento, segundo o artigo 1015, e até porque numa sentença a gente só tem uma e que cabe apelação, e decisões interlocutórias que são passíveis de agravo nós temos várias, então quer dizer o seguinte, que se toda decisão interlocutória tivesse o cabimento de agravo, esse processo não fluiria. Por isso que o artigo 1015, ele estabelece uma limitação na quantidade de situações que são passíveis de agravo de instrumento, como, por exemplo, a tutela provisória. Então, imaginem só, você precisa de uma internação hospitalar, o plano de saúde fez a negativa,
você não quer se submeter àquela condição, entra com uma ação judicial pedindo uma tutela provisória em caráter de urgência de maneira antecipada. Olha que chique. Só que o juiz nega essa tutela. Ele entende que não há o cabimento, não ficou demonstrado o risco de dano, ou o perigo de dano, o risco ao resultado útil do processo, ou não teve a caução, e o juiz negou essa tutela. O que você faz mediante essa negativa? Já que é uma decisão interlocutória e ela é muito importante, de fato é aceita aí o pedido por meio de um agravo de instrumento. Então, o agravo vai ser um recurso em cima dessa decisão interlocutória, só que diferente da apelação, eu já vou submeter diretamente no tribunal. O tribunal vai receber esse agravo com as cópias principais desse processo, né? Então, os principais documentos que instruem o processo aqui na primeira instância serão levados ao tribunal, e o tribunal vai conhecer dessas razões, vai, logicamente, intimar a parte contrária para se manifestar, mas isso fica um pouco mais dinâmico, haja vista a urgência. Esse juiz aqui de primeira instância, ele vai ficar sabendo que você agravou, a lei diz que ele tem 3 dias para ter ciência, né? Então quem agrava tem que avisá-lo em 3 dias, né? Até sob pena de prejuízo, né, desse agravo do instrumento. Esse juiz que teve a decisão agravada, ele não vai tomar nenhuma medida, ele simplesmente vai manter, né, a sua posição, a não ser que ele por algum motivo queira reconsiderar, mas não vem ao caso, ele vai seguir o seu curso. Então, o que eu quero mostrar para vocês? No agravo, eu vou ter um processo tramitando em primeira instância e o recurso em segunda instância simultaneamente, né? Então, uma coisa não obsta a outra, a não ser que se estabeleça o que se chama de efeito ativo, né? Então, de repente, o próprio pessoal aqui do tribunal venha conceder uma suspensão da decisão, né? Mas, em tese, né, em linhas gerais, nós teremos dois processos, né, tramitando simultaneamente. Então, essa seria uma diferença entre o agravo e a apelação. Agora, semelhanças, né, a estrutura do tribunal. Porque o que acontece com o tribunal? Qual que é a ideia, né? Como os juízes de primeira instância, geralmente eles são generalistas, né? Então, salvo cidades maiores, como a cidade de São Paulo, ou cidades da Grande São Paulo, ou até mesmo cidades do interior um pouco mais estruturadas, que possuem juízes especializados, né? Por exemplo, juiz de família, juiz criminal, juiz empresarial, geralmente o juiz ele carrega as atribuições de todas as áreas do direito, né? Então, ou seja, fica muito generalista. Isso faz com que muitas vezes suas decisões possam ter alguns vícios, alguns problemas. E esse tipo de conduta, a ideia é que seja sanada aqui no tribunal, haja vista que o tribunal, principalmente aqui em São Paulo, né, que são aproximadamente 360 desembargadores, eles são formados em câmaras, tá, pessoal? Então, essas câmaras aqui, ó, nós temos Câmara de Direito Público, Câmara de Direito Privado e Câmara de Direito Criminal. Então, já separamos por grandes áreas, né? E dentre elas, por exemplo, a Câmara de Direito Privado, ela pode ser de Câmara de Família, Câmara empresarial, né? Na parte do direito público tem Câmara de Registros Públicos. Então, a especificidade e o conhecimento desses desembargadores já é mais focado, fazendo com que a revisão seja provavelmente mais apurada, né? A Câmara, claro que nós não estamos estudando regimento puro, né? Então pode ser que tenha alguns desvios, principalmente pelas câmaras especiais, mas para fim só de entendimento desse trâmite recursal, vou me submeter aqui uma avaliação módica aqui para vocês. E nessas câmaras, geralmente, nós temos uma composição de 5 desembargadores. Isso pode variar um pouquinho de cada tribunal, cada sessão, mas, como eu falei, aqui a gente só está analisando o código, né? O código não trabalha com esses detalhes, né? Isso você vai aprender em regimento, caso seja cobrado aí, ou você tenha necessidade de entender profundamente, de acordo com a sua necessidade, né? Leia sempre o regimento de cada tribunal. Mas, em regra, 5, e, logicamente, não precisa desses 5 para julgarem. Então, o próprio sistema, né, aqui no caso São Paulo, o Sistema de Automação da Justiça, né, o SAG, ao receber ali o servidor do distribuidor, recebe esse recurso, ao alocar ao sistema, o próprio sistema, pelos algoritmos, ele vai chegar aí a essa composição desses 3 desembargadores, né? Então, você tem a Câmara, 5 desembargadores, 3 são sorteados para esse julgamento. E o mais interessante é que um desses 3 vai ser o relator, né? Então, esse é o cara que vai receber o processo aqui, né, o recurso,
e vai fazer o nome dele, né? Ele vai fazer o relatório, né? Ele vai fazer um relato do fato. Então, relator, tá? Então, essa tá muito bonita a minha letra, né? Comentem aí o que vocês estão achando dessa coisa maravilhosa que eu, que eu estou fazendo aqui, né? O importante é ser entendido, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, o relator é esse sujeito que vai fazer um relato, ele recebe. E os outros dois? O Código Novo, ele não cita o nome, né? Mas em regimento, nós pegamos que esses dois são os revisores, tá? Então, você tem o relator e você tem os outros dois que são os revisores. O que acontece, pessoal, é bem simples. Quando o caso chega ao tribunal, principalmente um agravo, né, que tem caráter muitas vezes de urgência em sua análise, eu posso meio que exigir e querer que esse relator julgue. E esse próprio relator, ele pode perceber que, de fato, merece a sua atenção. E quando nós temos uma decisão do relator, eu gostaria que vocês soubessem que o nome dessa decisão do relator, ela se chama decisão monocrática. Então, olhem que interessante, pessoal. Quando nós temos aqui um relator decidindo sozinho, ele representa um só, por isso que a decisão é monocrática. Obviamente, se essa decisão foi boa para mim, eu me mantenho tranquilo, ótimo, tudo certo, né? Mas digamos que eu estou diante aí de um pedido, vamos recapitular, né, de uma tutela antecipada em caráter de urgência, a qual foi negada aqui por um juiz em sede de decisão interlocutória, foi submetida a um agravo de instrumento no tribunal, esse tribunal, ao receber aqui, chegou nesse relator e... Quanta coisa, professor, vai devagar. Esse relator, ele recebe, faz uma análise preliminar e dá uma decisão monocrática que, de repente, nega o meu pedido de internação hospitalar. Só que ele não reflete o tribunal. Por quê? Quando a gente fala dos três julgando, qual que é o nome da decisão dos três, né? Se for uma decisão dos três, essa decisão se chama decisão... Cadê aqui, ó? Como é que é o nome dessa decisão? Vocês sabem o nome dessa decisão? Falem alto, que eu não estou ouvindo daqui. Agora eu ouvi. Essa decisão se chama acórdão. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, quando a decisão é só do relator, é monocrática. Quando ela reflete os três julgandos, chega num acórdão, né? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que por algum motivo o relator decidiu sozinho, mas eu gostaria de ter a decisão dos outros dois, eu só vou conseguir nesse sentido na medida em que eu apresento um recurso para esse sujeito. E qual que é o nome do recurso que eu vou apresentar para esses dois sujeitos, né? É o agravo interno. Então, para chamar esses outros dois, eu tenho o agravo interno como forma recursal cabível, tá? Então, isso é muito importante que vocês percebam, tá bom? Agora, para fechar, né, eu tenho um recurso aqui que ele serve, vou apagar tudo isso daqui, ele serve para vocês entenderem os embargos de declaração. Claro que eu só estou tecendo aqui umas ideias, né, e aí eu vou explicar para vocês. Melhor dizendo, eu vou direto para os meus slides, eu acho mais prudente, porque aí eu vou explicando conforme a teoria, e assim a gente consegue chegar aí a algumas situações mais específicas. Então, vamos para a teoria aqui. Espera só um instante. Aqui, vamos lá. Pronto. Então, vamos lá. Aqui, voltando. Então, o que é a apelação? Então, agora eu vou trabalhar das duas formas, né? Como nós estamos à distância, eu não sei o modo que vocês aprendem com mais facilidade. Talvez vocês tenham mais facilidade com aquela tabelinha, mas de repente, se a tabelinha ainda não foi o suficiente, aquela explicação, então vamos para o texto, né? Então, são 3 explicações aí do professor, acredito que agora vocês sairão bem amparados, né? Então, vamos com calma. O que é a apelação? Se você for pegar o Código de Processo Civil, você vai entender o seguinte, que a apelação é o recurso interposto contra a sentença. Isso nós já sabíamos, pois eu coloquei lá na tabelinha para vocês. O objetivo é reexaminar a matéria. Haja vista que um juiz sentenciou, eu não concordo, eu quero que isso seja analisado novamente pelo tribunal. Seja porque foi improcedente, lembrando que o improcedente é porque não procede o pedido do autor, seja porque foi parcial procedente, ou até mesmo acrescenta aqui para vocês, ou seja porque foi procedente, né? Então, tanto faz aqui ficou faltando, mas o procedente também pode. Por quê? O improcedente não procede o pedido do autor, então quem recorre é o autor.
O procedente procede o pedido do autor, então quem recorre é o réu. E o parcial procedente quer dizer que os dois podem recorrer, ou seja, nem o autor ganhou tudo, mas o réu tem que pagar alguma coisa, por exemplo. Então, sempre um recurso cabe aí ou para o autor ou para o réu, ou até mesmo para ambos, né? Então, essa é a ideia aí dessa apelação, tá certo? Agora, seguindo. Então, vamos lá. Pronto, foi. Próximo. Aí, o que que acontece aqui? Deixa eu só limpar essa bagunça aqui. Então, recapitulando, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Agora, tudo certo? Vamos trabalhar aqui com os efeitos da apelação. Então, o que que são os efeitos da apelação? À medida em que eu apresento uma apelação, vai acontecer alguma coisa. Então, isso é o efeito da apelação. Então, a apelação ela é recebida no efeito devolutivo e suspensivo. O que que significa um efeito devolutivo? Vocês vão lembrar o seguinte, qual que é o conceito de sentença? Sentença é o ato pelo qual o juiz finaliza o processo de conhecimento, né, a fase cognitiva do processo, né, então o processo de conhecimento, ou extingue a execução. Então essa é a finalidade da sentença. Então quando eu entro com uma ação, eu estou pedindo uma proteção estatal, eu estou pedindo uma proteção do Estado, né, que seria a tutela jurisdicional. Quando o juiz sentencia, o Estado entende que encerra aquela relação, pelo menos no processo de conhecimento. Mas na medida em que eu não concordo com aquela decisão e eu recorro, eu estou devolvendo para o Estado, né, ou seja, para o Poder Judiciário, a possibilidade de analisar novamente aquela questão sob a perspectiva do tribunal. Por quê? Nós temos um princípio que chama inércia da jurisdição. Ou seja, o tribunal não pode simplesmente, por ter analisado e percebido que um juiz se equivocou, o tribunal pedir, falar, não, deixa eu analisar. O tribunal não pode. Então, por isso que tem que ter essa devolução. E isso parte do interessado. Exceto, é claro, nos casos de remessa necessária, recurso ex officio, que estão previstos lá no artigo 496, que são aqueles recursos dos quais são decisões contrárias ao Distrito Federal, estados, municípios, União, autarquias. Nesse caso, o juiz é obrigado a submeter um exame necessário. Os casos em gerais, eles não são submetidos a uma avaliação direta, somente se o interessado recorrer. E também um outro efeito que não é sempre, mas em boa parte das apelações, é o efeito suspensivo, ou seja, na medida em que eu tenho uma decisão que foi concedida em sentença, quando eu apelo, aquela decisão ela fica suspensa, ela não tem validade imediata, tá? Então, são dois efeitos que possuem aí o recurso de apelação, certo? Então, legal. Então, vamos seguindo. E agora o agravo de instrumento, né? O que é o agravo de instrumento? Ele cabe contra algumas decisões interlocutórias que são necessárias, né? Porque se não for amplamente necessário, a ideia é que se aguarde, né? Mas se for extremamente necessário, de acordo com o artigo 1015 do CPC, pode-se apresentar o agravo de instrumento que vai ser diretamente interposto lá no tribunal, tá certo? E o legal aqui é vocês destacarem o seguinte, eu até vou pegar aqui a minha caneta, né?
Lembra do relator? Por isso que eu fui lá no esqueminha antes, né? O relator que recebe esse agravo, e também recebe apelação, é claro, mas agora analisando o agravo, ele vai solicitar dia para julgamento em um prazo não superior a 1 mês, né? Então, ou seja, percebam que a ideia do agravo é para que ele seja julgado o quanto antes, mas se for muito, muito urgente, muitas vezes o próprio relator dá uma decisão monocrática, tá? Mas, continuando aqui, e agora surge o chamado agravo interno, né? Então, o agravo interno, ele surge aqui, ó, tá vendo? Da decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. E qual que é a decisão do relator? É a monocrática, né? Então, quando o relator dá uma decisão monocrática, e essa decisão ela é contrária aos meus interesses, e eu sei que ela não reflete necessariamente a ideia do colegiado, então eu chamo o colegiado, né, sejam os outros dois ou quantos forem de acordo com o regimento, para que eles componham essa Câmara, né, essa sessão, e que saia um julgamento em conjunto. Né? Então, quando eu tenho uma decisão monocrática da qual eu não concordo, eu não há necessidade de subir, né, de ir para um tribunal superior. Eu posso resolver isso internamente, por isso que o nome é agravo interno. Muito bem, vocês já estão sabendo de tudo, né? E para a gente fechar aqui, pelo menos pela nossa tabela, né? Deixa eu só limpar aqui, que ficou um pouquinho bagunçado. Nós temos os embargos de declaração. Lembra do oco? Olha o oco aqui, ó. Obscuro, contraditório ou omisso. Então, diferentemente dos outros recursos que nós estudamos, os embargos de declaração, eles pressupõem um vício da decisão do juiz. Então, não é que eu não concordo e eu quero uma opinião de outra pessoa. Os embargos de declaração, eles são interessantes porque eles pressupõem a não concordância com a decisão da própria autoridade, seja ele um juiz, seja até mesmo o tribunal. Então, essa autoridade que proferiu a decisão obscura, não ficou clara, contraditória, né? Então, ele faz uma fundamentação e a conclusão não tem relação com a fundamentação, ou porque ele se esqueceu de mencionar algum ponto que foi levantado, alguma decisão que foi solicitada, então, com base em alguma súmula, e o juiz não mencionou se cabe ou se não cabe, enfim, ele foi omisso, então eu peço para que ele corrija, né? Ou até mesmo um erro material, eu peço que ele corrija esse vício. E assim, se satisfazer as minhas pretensões, ok. E se não satisfazer as minhas pretensões, aí sim eu levaria para um reexame a uma instância superior. Mas a ideia dos embargos, né, se a gente for parar para pensar, embargar significa paralisa, segura, para que assim a gente possa seguir lá na frente, né? Porque a sua decisão, ela está viciada, né? Então, para a sua decisão está viciada, nós precisamos corrigir. Essa é a ideia dos embargos de declaração. E continuando, os embargos de declaração, como nós já sabemos, a tabelinha vai ajudar bastante, está do lado de vocês. Ele é interposto aí, né, no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, indicando o erro, se houver erro, obscuridade. Ah, professor, tem que ter só um deles? Sim, né? Mas se de repente for caso de erro e obscuridade, ok, contradição, enfim. O que a lei pede é pelo menos um, né? Então, indicando o erro, obscuridade, contradição ou omissão. E, para fechar, não se sujeitam ao preparo. Por que não se sujeitam ao preparo? Porque pagar para os embargos de declaração seria um equívoco, né? Na medida em que não é uma reanálise, não é um reexame, é simplesmente uma tentativa de correção por conta de um possível vício que existe aí nessa decisão, tá? Então, ele é o recurso que não tem pagamento. Para fechar também quase aqui, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição do recurso. O que está dizendo esse texto, né? Se a gente fosse pegar aqui, vamos estabelecer uma linha do tempo. Vamos lá, vamos pegar uma luzinha aqui de novo. Só um instante, vamos lá para... Professor gosta de lousa, tá, pessoal? Então, eu adoro as minhas luzinhas. Eu sei que vocês amam as minhas anotações, não precisa nem comentar que vocês gostam, né? Eu sei que vocês ficam falando mal da minha letra, mas isso é tudo intriga de vocês, tá? Vamos imaginar o seguinte, né? Então, aqui nós temos um S de sentença, tá? Ok, S mais bonito, né? E olha que bolinha mais perfeita. Então, S de sentença, e digamos que seja uma sentença omissa. Eu quero que o juiz esclareça essa omissão. Então, vou apresentar os embargos de declaração.
Da sentença que é omissa até os embargos de declaração, o prazo 5 dias, todo mundo sabe, né? Então, 5 dias. E esse juiz, ele tem que julgar os embargos de declaração. Vocês sabem o prazo, né? Então já vão falando alto aí para vocês não esquecerem. Então, o juiz sentenciou, eu embarguei, ele vai ter que julgar. O prazo para ele julgar, 5 dias. Digamos que realmente ele corrige, está omisso, mas só que ele corrige e eu continuo prejudicado, né? E agora, o que eu faço? De uma sentença, eu posso apelar. Mas a questão é, qual que é o prazo agora para apelação? Porque se a gente for olhar aqui, se vocês perceberem, lá se foram 10 dias no mínimo, né? Assim, só fazendo uma análise bem grosseira. Então, dessa análise bem grosseira, esses 10 dias, eles entram na contagem? A resposta é não. Então, desse julgamento até a apelação, eu tenho 15 dias. 15 dias justamente porque eu estou me referindo a uma apelação, né? Me perdoem aqui, mas da apelação, de fato, são 15 dias. Mas por que eu tenho 15 dias, professor? Não conta 15 dias da sentença? Mas voltando aqui, ó, vamos ler essa temática aqui, né? O que nós temos, né? Cadê aqui? Vamos lá, ó o que nós acabamos de ler. Ó. Os embargos não possuem efeito suspensivo, ou seja, o juiz deu uma decisão, ela está valendo. O que possui efeito suspensivo é a apelação. Apelação que suspende a eficácia da decisão. Os embargos não. Então, o juiz deu uma decisão, tem que ser cumprida. Mas, entretanto, interrompem o prazo para a interposição do recurso. Ou seja, enquanto está no período de análise dos embargos, eu não conto o prazo. Interromper significa que volta do zero, tá? Então, quando a lei diz interrompe prazo para alguma coisa, quer dizer que aquela situação fez com que parasse e quando termina, volta do zero, tá? Então, por isso que eu tenho os 15 dias para apresentar a apelação. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora eu quero também ensinar para vocês uma coisa que é muito interessante, né? Que se chama recurso adesivo. Vocês querem aprender recurso adesivo? Se fosse uma aula ao vivo, eu ia fazer uma enquete, né? Se a galera quiser, eu ensino. Se não, eu não vou ensinar. Então, enquanto vocês pensam aí, se vocês querem, eu vou tomar uma água. Pronto, eu fiz a contagem aqui. Por maioria de votos, nós vamos trabalhar os recursos adesivos, né? Vocês querem aprender, vocês falam, professor, eu queria muito aprender recurso adesivo, eu nunca entendi esse negócio de recurso adesivo, a minha vida é muito sofrida porque eu não sei o que significa um recurso adesivo, eu sofro. Então, aqui acabou o seu sofrimento. Vamos aprender o recurso adesivo. Olha o nome, adesivo, né? O que acontece? Bom, primeira coisa para entender recurso adesivo, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que nós temos o quê? Uma decisão parcial procedente. Isso é fundamental. Por quê? Quer dizer que é uma decisão que pode ser recorrida, né, por ambos. Isso é muito importante. Então, é uma decisão parcial procedente. Tanto o autor quanto o réu podem recorrer. O código usa o termo, quando houver sucumbência recíproca. O que é sucumbência? Sucumbência é que perdeu. E recíproco é porque os dois, né? Ou seja, ninguém ganhou, ninguém perdeu, né? A gente já ouviu isso uma vez na história. Quem disse isso? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Fique por conta dos comentários de vocês. Nós já ouvimos isso, está lá no Código de Processo Civil. Talvez ninguém ganhou tudo, ninguém perdeu tudo, sucumbência recíproca. O que acontece nessa situação? Nesse sentido, o que nós temos é o seguinte. Vamos lá, vamos pegar aqui uma caneta. Eu quero uma caneta. Cadê minha caneta? Eu quero uma caneta preta aqui. Cadê minha caneta preta? Quero texto. Pronto. Aqui, achei minha caneta. Então, vamos lá. O que eu quero aqui com vocês? Eu quero estabelecer uma linha do tempo. Então, vamos imaginar que saiu uma sentença, né? Essa sentença, ela é parcial procedente, então já sabemos que cabe recurso aí de ambos, né? Mas vamos imaginar que teve, então, uma apelação, né? Vamos lá. E aí nós vamos inventar, né? Da sentença até a apelação, vocês sabem, são 15 dias, né? Tudo muito lindo, maravilhoso. Se reclamarem da minha letra, vocês já sabem que eu vou rogar praga, né? Então falem que essa letra está linda, maravilhosa. Quem falar que a letra está ótima, será aprovado no concurso público. Então, da sentença
até a apelação são 15 dias. Isso está muito fácil, né? Está muito tranquilo. Quem é que pode recorrer, professor? Quem é que pode recorrer é o autor e o réu, certo? Mas no meu exemplo, tanto faz. Só que eu vou colocar um só que vai recorrer. No meu exemplo, quem vai recorrer é o réu, tá? Então, uma apelação do R, que é réu, tá? Isso tem que ficar claro, já destaque, então não vou ficar escrevendo tudo bonitinho, não. Então, é R de réu. Então, sentença, 15 dias, apelação, quem recorreu foi o réu. O que vai acontecer? O autor não recorreu, professor? Não, o autor não ganhou o que queria, mas aceitou. Falou, deixa para lá. Só que aí, o que vai acontecer? Esse autor vai ser intimado, aqui, ó, o I da intimação, tá? Então, o autor vai ser intimado, né? Então, aqui, intimação para o A de autor. Para que ele vai ser intimado, professor? Ele vai ser intimado para apresentar as contras-razões, né? Então, o autor vai ficar sabendo. O autor, a gente acabou de receber a apelação do réu, você está sabendo. Se você quiser, não é obrigação, mas é bom de bom tom que você faça as contras-razões e, para tanto, você tem 15 dias. Né? Ao mesmo tempo que o sujeito tem para recorrer, você tem para contrarrazoar. E esse autor aqui, quando ele é intimado, ele fala, poxa vida, eu poderia ter apelado, não apelei, porque eu queria que o processo fosse mais rápido, agora não tem jeito, né? Porque vai ficar parado, vai para o tribunal e tal. Só que o código deu uma chance. Ele falou, você pode, junto com as contras-razões, né? Assim, no mesmo momento, né, em documentos separados, se você quiser, junto com as contras-razões, apresentar um recurso adesivo. O que seria esse recurso adesivo, professor? Seria essa apelação que deveria, esse autor aqui, né? Então, esse recurso adesivo aqui é do autor, né? Então, aqui é o A de autor, né? Então, aqui é o autor, né? E aqui é o R de réu, né? Só para vocês não se confundirem aí na cabeça. Então, quem apresentou a apelação foi o réu. No meu exemplo, vocês podem inverter isso, não fiquem presos a isso não, tá, pessoal? Não gosto de aluno que fica muito preso ao exemplo, né? Tenha a mente versátil, né? Abram margens aí. Então, nesse exemplo, foi o réu. Então, o autor foi intimado para apresentar contras-razões. Então, esse recurso adesivo aqui, ele é do autor, que está aderindo ao quê? Aonde ele está grudando, professor? Ele está grudando nessa apelação. Ele só existe porque existiu essa apelação. Porque se o réu não tivesse apelado, não existiria o adesivo. Então, ele cola na apelação. Professor, agora o réu vai ser intimado para contrarrazoar o adesivo? Sim, o réu vai ser intimado para contrarrazoar o adesivo. Então, o que nós teremos? Nós teremos 2 recursos para serem analisados pelo tribunal, como poderia ter sido desde o começo, um recurso do autor e um recurso do réu, certo? A questão para fechar recurso adesivo. O réu quer desistir. Lembra lá do conceito geral. Ele precisa da opinião do outro? Não. Ele pode desistir a hora que ele quiser. Só que a questão é, o réu desiste da apelação. O que acontece com o adesivo? Pensem bem. O réu quer desistir, o recurso adesivo cai. Muito bem. Por quê? Porque ele está colado. O adesivo é grudado na apelação, por exemplo. Pode ser usado no extraordinário, pode ser usado no recurso especial. Mas no meu exemplo foi na apelação. Então, portanto, esse adesivo gruda na apelação e, no caso, a apelação havendo desistência, o adesivo cai. Olha que triste, porque ele segue a sorte do recurso principal. Então, enquanto esse recurso principal não é analisado, também não é analisado o adesivo. O adesivo é uma economia processual criada justamente para facilitar essa situação em que há sucumbência recíproca, mas o adesivo fica na aba, fica na dependência do recurso principal. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia aqui. Espero que vocês tenham aprendido as regras de recursos. Contem sempre comigo, contem sempre conosco. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Façam as revisões e que vocês tenham muito sucesso, tá? Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Se cuidem, pessoal. Revisem, não parem de estudar, nunca, né? Mantenham sempre o foco de vocês. Até a próxima. Um grande abraço.